Fala galera, eu sou o Wesley Tellurian, bem-vindos novamente ao canal Crossover. E hoje é um vídeo diferente, dedicado especialmente ao ilustrador Mark Simonetti, que tem feito bastante barulho aí na comunidade literária. Ele é um ilustrador, ele é muito bem conceituado na área dele e tem chamado muita atenção dos leitores, né? O foco principal é a história, só que as capas dele são tão bem feitas que chamam muita atenção. A ilustração dele é muito bonita. Mark Simonetti, ele nasceu em 1977. Ele é francês e é basicamente um ilustrador de conceitos franceses mesmo. Ele é o responsável pelo traço das capas das principais obras de fantasia e de ficção científica da atualidade e já faz 10 anos que ele trabalha nesse mercado. Além das capas de livro, que inclusive é um nicho que ele é envolvido, que ele gosta muito de ler, ele é um tanto nerd, para falar a verdade, e isso ajudou muito ele na imersão. Ele também já fez muito trabalho para empresas de videogames, de filme, anúncios de TV e até mesmo para capas de CD, música. Ele é muito bem conhecido pelo estilo incrível, impecável e realista dele de fazer ilustração. É um fascínio para os outros ilustradores, mas tem feito muito barulho na comunidade literária já faz um tempo. E no meio que ele trabalha, ele acabou se tornando um dos mais procurados por conta de suas obras, ilustrações incríveis que vocês vão conferir aqui comigo. Uma curiosidade, no caso mais para quem quer se enveredar nesse meio, os ilustradores no caso, ele usa principalmente o Photoshop, também o ZBrush, o 3D Code, o Modo, o Cinema 4D, Keyshot, Octane Render, usa também Quill Medium com Oculus Rift. Ele fala que esses softwares e técnicas permitem que ele consiga trabalhar de maneira muito mais orgânica. Ele adapta o processo dele à ideia por trás de cada ilustração ou conceito, e isso dá muita flexibilidade e liberdade no trabalho dele. E não é que o Simonetti usa todos esses programas. Ele diz que cada capa exige um recurso, então dependendo da ilustração ele vai usar um programa ou outro, ou vai combinar 2 ou 3. Então cada capa tem um método e a sua peculiaridade. O Simonetti teve uma grande virada na vida dele quando ele desenhou o Trono de Ferro do Game of Thrones, lá do George Martin. E o George Martin ficou bestificado com a qualidade, com o quão incrível que era o trono que ele desenhou, e compartilhou o esboço no site dele. E uma vez que o George Martin compartilhou, outras pessoas compartilharam, e isso foi compartilhado mais de milhões de vezes. Até então, o Simonetti, ele era apenas um cara que ilustrava, embora já tivesse feito mais de 300 artes de capas diferentes para diversos países, no caso. Mas depois que o George Martin compartilhou essa ilustração, ele se tornou muito reconhecido. E meio que acabou se tornando o ilustrador oficial aí das capas do George Martin, pelo menos aqui no Brasil. E ele já fez muito trabalho com muitas capas, tanto para o George Martin, Terry Pratchett, Lovecraft, Terry Goodkind, e muitos outros que eu vou mostrar aqui, e vocês vão ver que aqui no Brasil tem bastante capa dele. Alguns lugares onde ele trabalhou foram empresas como Action Vision, Sony, Wizards of the Coast, Radical Comics, EA, Ubisoft, Dark House Comics, Fantasy Flight Games, Dust Games, Europa Corp, Wave Studio, Akami Studio, Euro CG, Random House, Golant, Magic, The Guarantee e muitas outras. Ele trabalhou também como artista conceitual no filme Valerian, a Cidade dos Mil Planetas. E o Mark também ganhou em 2006 um concurso de arte da Blizzard na categoria Diablo. E na atual circunstância, ele está trabalhando em vários videogames e longa-metragens. Então assim, o cara tem um currículo vasto, tem muita coisa, ele é uma referência nas artes deles no ramo da ilustração, e também agora está se tornando muito conhecido no meio literário. E por conta disso, eu me vi na necessidade de fazer um compilado das melhores capas dele. Tem muita coisa, inclusive eu falei com ele não tem um catálogo, porque tem muita coisa que ele fez. Então ele abriu uma margem de 300 a 400 capas que ele já fez. Então assim, tem muita coisa, ele não conseguiu dar uma aproximada maior. Então assim, ele deu uma mesmo aí de 100 capas. Então você vê como que ele perdeu até a conta, e tem muita coisa. É um top 40, então assim, tem muita coisa, inclusive por ele ser francês. Os franceses foram privilegiados, né, porque é mais fácil, né, ele estando na França, editoras ali próximo dele
contratarem os serviços dele. Então assim, tem muita capa que é francesa, mas eu vou focar na ilustração. Inclusive tem ilustrações que ele faz que são grandes o suficiente para fazer 3 ou mais capas. Então assim, eu não vou separar só por capa, eu vou separar por ilustrações. Então uma ilustração grande que dê para fazer 3 livros eu vou considerar como uma, porque eu vou considerar apenas a ilustração. E como eu também acabei de falar, tem muito nome em francês. Não vou me aventurar a tentar falar francês. O que tiver em inglês eu vou falar. Eu vou falar a tradução literal aproximada. Já vai deixando o seu like, curta, compartilhe e se inscreva. Deu muito trabalho. Deixe o seu like como modo de incentivo para que eu continue fazendo mais vídeos, mais e mais curiosidades e vídeos de entretenimento. O vídeo pode ser que fique um pouco longo, porque são 40 capas, porque a ideia inicial seria fazer 10, um top 10, só que tinha tanta capa legal, tanta coisa bacana, que eu fui esticando até que eu cheguei a 40. E ainda daria para colocar mais umas 5, mas para deixar arredondado, eu preferi deixar 40. Então eu vou acelerar até chegar pelo menos nas 10 primeiras, porque as 10 primeiras são as mais importantes, são as mais bonitas que eu considero. Inclusive já vou deixando frisado que esse top 40 é uma escolha pessoal, então não me demonizem, tá bom? E é isso aí, bora pro vídeo. E na posição 40 temos um livro de um americano, né, que só saiu nos Estados Unidos e na França. E o nome que está aqui é francês e a tradução literal é Terra da Morte. Esse é o segundo livro, lançado em 2012. Essa ilustração, ela aparentemente é meio simples, né? É só um cômodo com um cara, sei lá, uma pessoa em frente a uma lareira. Mas eu achei incrível por conta dos detalhes que ele deu para o cenário, né? Uma coisa muito rústica, antiga. E ficou muito bonito. Então assim, parece simples, mas imagina o trabalho que não dá fazer esse tipo de ilustração. É muito bonito e vocês podem comparar aí como que ficou, né, a capa original e a ilustração, né, somente a arte. Na posição 39 temos Prince Dragon, que é o livro 3 aí de uma série. E na tradução aí desse texto, esse título em francês, temos algo como Príncipe Dragão, Tecelões de Luz. Não sei se ficaria assim, mas é próximo disso. Esse livro é da escritora Melanie Ron e foi publicado em 2010 essa capa. Na posição 38 temos Pequenos Deuses, né, que foi publicado aqui no Brasil. É do escritor Terry Pratchett, no caso ele é americano, e a capa brasileira foi baseada na capa americana. Ou seja, essa capa que vocês estão vendo é a capa francesa, que não tem nada a ver com as capas daqui e a dos Estados Unidos. Inclusive eu achei a capa americana, na qual a nossa foi baseada, achei horrível. Compare aí. A capa francesa foi publicada em 2010. Eu achei ela um tanto... ela é meio lúdica. O traço dela não é tão realista, mas eu achei o conceito dela meio aterrorizante, né? Uma cara da tartaruga de cabeça para baixo, meio que socorro. Então assim, eu achei essa capa francesa muito mais bonita que a capa brasileira. Mas aí, vocês concordam comigo? Diz aí nos comentários o que vocês acham. Na posição 37 temos A Guerra dos Tronos. Sim, começamos com os livros do George Martin aqui, né? Essa capa é uma versão exclusiva que foi lançada, no caso em 2015. E a cena, se eu não me engano, é o Jon Snow ao lado do fantasma. E aqui tudo indica, o baixinho que tá do lado ali do Jon Snow é o Tyrion Lannister. Então eles estão lá no topo da muralha, uma cena muito bonita. E a imagem aberta é muito mais imponente, né? Você vê que ela denota um perigo, né? Então ela mostra um horizonte assim meio incerto e um abismo que nós não conseguimos ver, mas que não amedronta aí o trio que tá ali. Na verdade o cachorro tá um pouco afastado, então ele acho que tá um pouco com medo. E na posição 36 temos The Sword of Shannara, ou A Espada de Shannara, de Terry Brooks. A capa brasileira
que foi baseada também na americana, não fica muito para trás. Ela é bonita, embora a capa nova, que também é exclusiva, é mais verde, né? E mostra uma espécie de escultura nas paredes. É bonita. Então assim, capa brasileira não fica muito atrás, é bonita, mas eu ainda prefiro a verde. A verde denota um pouco de mistério, é uma coisa mais medonha, assim, uma coisa, sabe, uma coisa mais incerta, uma coisa mais soturna. Então, e ela mostrou, me pareceu mais presença, né? Uma coisa mais, sei lá, Lovecraftiana. Diferente da capa brasileira, que foi baseada na americana, que parece muito mais algo com o Rei Arthur, né? Então, sei lá. Na posição 35 temos o livro, que é algo meio que Jimmy Mãos Vivas, né, na tradução livre. Essa capa foi publicada em 2003. Eu particularmente não curto esse estilo de capa, como foi feito, né, com essa borda ou essa margem verde ou qualquer cor que seja aqui. Eu não acho legal esse estilo porque perde muito a imagem, né? Parece que você grava um filme com o celular em pé, sabe? Quando você cria imagens nas laterais, nesse caso aqui é em cima e embaixo, né? E se perde muito da imagem. Então assim, eu acho que a imagem foi desperdiçada. Sem contar que a fonte da letra também não tá muito agradável, né? Parece capa de trabalho de faculdade ou de escola. Mas se a gente for olhar para a ilustração, você vai ver que é algo muito bonito. As artes que o Simonetti faz com um tom de roxo, meio lilás, são muito bonitos, né? E geralmente ele faz isso com a iluminação noturna, né? Então ele não fica muito no monocromático apenas, né? Ele trabalha bastante com roxo e fica muito elegante. E na posição 34, lá vamos nós de novo com Game of Thrones, no caso As Crônicas de Gelo e Fogo, A Dança dos Dragões. É o 5º livro. Essa capa é a nova leva das capas, né? Essa foi publicada em 2015, as antigas foram em 2010. E na capa temos Daenerys e Meereen. Dá pra ver que tem uma variação de imagens aí na mudança dos personagens, né? Quando feito em camadas, isso é muito fácil de fazer no Photoshop, você muda os personagens de lugar. Claro que dependendo da ilustração, a iluminação precisa mudar, então é complicado. Mas a composição de rosa com vermelho, com os tons escuros, ficou muito bonito o monumento, muito boa ilustração. Na posição 33 temos Jardins da Lua, e nesse caso é a capa francesa. A nossa capa ela é muito bonita também, a capa brasileira que foi baseada na americana. Essa capa francesa é muito bonita, porém eu acho que a capa brasileira é muito mais bonita, então dessa vez eu vou ter que ficar do lado dos tupiniquins. Parabéns, muito bonita a capa brasileira. Essa capa do Simonetti, Jardins da Lua, ficou muito incrível também, mas na posição 33. E na posição 32 temos Star Wars, A Ascensão da Força Sombria. Essa capa foi publicada em 2015. É muito bonita esse ataque e defesa dos personagens. Inclusive lembra muito o Dumbledore ou o Gandalf, que seja. Inclusive seria bom se fosse o Gandalf. Como eu sou muito imagético, eu gosto muito disso, dessa coisa de batalha, de criaturas. Uma cena quando em movimento. Eu acho muito mais bonita que um cenário em si, né? Como vocês podem ver o antes, a imagem inteira e a capa. E na posição 31 temos o escritor francês Stephen Voll. O nome do livro em tradução literal seria algo como O Completo ou O Íntegro. Essa capa foi publicada em 2014. Na capa temos a letra W, né, que é o sobrenome do escritor. A letra W eu acho que deu um estilo, né? E W também é meu nome, né? Wesley. E na posição 30 temos Dune, The Battle of Corrine, ou Dune, a Batalha de Corrine. Como eu falei, eu prefiro capas que demonstrem ação. Aqui a gente pode ver uma espécie de ataque, né, ao monumento, uma construção que seja, o exército também. Essa capa é de 2002. Eu não achei a imagem dela, só as capas francesas mesmo que eu achei. Essa capa, como dá pra ver, é a versão Pocket, é uma versão especial Pocket.
E na posição 29 temos o livro A Música do Silêncio. Esse livro foi publicado aqui no Brasil. O livro de Patrick Rothfuss. Essa capa foi publicada em 2015. Eu falo a capa, mas dá pra entender que o livro, né, também, tanto faz. Mas a capa é bonita. Novamente, o Simonetti explorando o céu noturno, dessa vez mais com azul do que roxo. Mas dá pra ver que o roxo está presente ali. Sutil, mas presente. A imagem, sim, sem a composição de texto, ela não muda muito não. Na verdade, parece até simples demais, né? Mas assim, o saldo total é a capa e a ilustração estão bonitos. Na posição 28, é um livro anterior, A Música do Silêncio, né? É O Nome do Vento, do autor Patrick Rothfuss também. Essa capa de 2007. Temos o protagonista da história, aí, o Ruivo. Eu acho essa capa muito bonita, mas eu não acho ela tão incrível como tanta gente julga. Na verdade, eu acho mais bonito a ilustração aberta do que a própria capa em si, né? É que a capa, ela precisa de um espaço para que dê leitura, né, do texto. E ele foca muito no espaço do céu, né? Tem muito céu na capa. Mas não deixa de ser bonita. Na posição 27 temos O Assassino do Rei, outro livro que também foi publicado aqui no Brasil. A capa é brasileira, lógico. Como em outras, nessa aqui também o Simonetti foi contratado para fazer a capa. A escritora desse livro é a Robin Hobb e esse livro foi publicado em 2014. A imagem aberta, ela é mais imponente, eu achei ela muito mais interessante como a imagem aberta. A perspectiva dela é um negócio muito louco, né? Tipo, não chega a dar vertigem, né? Mas desperta uma curiosidade, sabe? De saber o que tá lá embaixo. É bonito, você vê, Simonetti detalha demais, né? Então, teoricamente, onde não precisaria dar atenção, ele dá. Então é por isso que fica bonito. Na posição 26, Game of Thrones de novo, né? Fala Game of Thrones, mas a Guerra dos Tronos. Aqui é o livro 1, As Crônicas de Gelo e Fogo. Essa aqui é a primeira capa, publicada em 2010. Aqui temos alguns personagens, né? Numa cena em Winterfell. E essa cena é muito bonita, esse branco reluzente por conta da luz do céu, ao mesmo tempo do gelo. E essa cena retrata bastante o que acontece em toda a primeira parte do livro, né? Que, no caso, tudo acontece praticamente em Winterfell nessa primeira parte do livro. E na posição 25 temos um livro do americano David Bisborough. No caso, esse livro só saiu lá na França e nos Estados Unidos, né? A versão em inglês traduziu para O Conto do Andarilho. Essa capa é de 2008. Não achei apenas a ilustração para mostrar toda a cena, mas eu achei espetacular essa composição desse gelo, lembrando a Antártida e alguma coisa alienígena ou algo do tipo no fundo. É algo do qual eu escolheria. E na posição 24 temos o livro de quem? De quem? Do próprio Mark Simonetti. Sim, ele ficou tão reconhecido e famoso e precisava de fato, né? Praticamente um portfólio impresso. Inclusive, a Leia, que aprecia bastante o trabalho do Simonetti, poderia importar esse livro para cá, né? Até porque acredito que não tenha muito o que traduzir, porque o livro ele é um artbook, né? O nome do livro é Artbook Coverama, Alternative Worlds, e o subtítulo é Mundos Alternativos. E o nome do livro, Coverama, é uma combinação de cover, que é capa em inglês, e diaporama, uma espécie de slideshow com fotografias. Então é um livrão com as ilustrações principais do Simonetti que ele fez aí para livros e para toda a indústria aí de cinema e dos jogos nos quais ele trabalhou. Esse livro foi publicado em 2015, é uma capa muito bonita. Eu jurava que essa imagem embaixo era um barco, até olhar direito e perceber que na verdade é um animal, né? E tem alguém montado nele. E de longe me lembra tipo o barquinho e Hogwarts atrás, né? E
na posição 23, Duna, um livro super bem falado, bem recomendado. Eu acho muito incrível essa cena. Inclusive, a editora teve um grande trabalho aí, cuidado com o nome, né? Tanto que você pode ler ele nos dois sentidos, né? De trás para frente ou de cabeça para baixo, que seja. Foi um grande trabalho de engenharia aqui, né? O nome permitiu isso. Mas a imagem é muito incrível. Eu acho ela muito bonita, no entanto, um pouco superestimada. Temos o terceiro livro aí de uma série. Em tradução literal seria algo como O Império da Poeira, o livro de Nicholas Bouchard. Essa capa foi publicada em 2014. Na sequência, não é algo planejado, foi coincidência também, só que no caso é o livro 2 agora, do Nicholas Bouchard também. Na tradução seria algo como eu já falei, seria algo como O Império da Poeira, no caso o tomo 2. O conceito lembra muito da capa seguinte, né, no caso a anterior que eu acabei de falar, antes com monumentos, né, flutuantes, agora com monumentos flutuantes e com insetos, né. E na posição 20 temos um livro que na tradução ficaria algo como 12 Reis em Sharakai, livro de Bradley Beaulieu. Esse livro foi publicado em 2016. E aqui a gente vê o Simonetti explorando muito mais o cenário, né? Uma coisa mais voltada para a cidade, parecendo um reinado envolto de uma favela, né? Uma coisa meio Iraque, meio Rio de Janeiro. Na posição 19 temos Drown, do escritor inglês Neil Asher. E no caso essa capa é a capa francesa, publicada em 2010. E na posição 18 temos de novo Star Wars, agora o Herdeiro do Império. Essa aqui é a capa do primeiro livro, aquela que eu mostrei era do segundo. O Herdeiro do Império foi publicado em 2014. E na posição 17 temos o livro que na sua versão em inglês se chama A Espada do Gelo Vermelho, né, da tradução, de J.V. Jones, publicado em 2010. A capa é muito bonita, inclusive a ilustração é mais ainda quando se vê todos os detalhes, né, tanto no céu quanto embaixo. É bem aterrorizante, parece que ele encontrou uma passagem pro inferno ali e tá tentando resgatar uma personagem. É uma cena muito impactante. E na posição 16 temos o livro de um autor brasileiro, né? Círculos de Chuva, da coleção Dragões de Éter. No caso, esse é o livro 3, publicado em 2012. Na verdade, o livro é anterior a esse ano. Essa capa foi uma edição especial, exclusiva, que foi relançada, né? É um tanto aterrorizante, né? O topo, cheio de dragões, mais parecendo demônios. No caso, essa nova capa é de 2012. Eu só tenho uma leve impressão de que é o João do Pé de Feijão. Mas aí o livro do Dracon, né? A capa do livro do Dracon em 16º lugar. Em 15º lugar, temos o livro que, do inglês, né, traduzindo, é Deusa, de Fiona McIntosh. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que lembra bastante algo egípcio, né? As construções monumentais ao fundo. E essa moça aqui, não sei porquê, me lembra Cleópatra, mas não tem nada a ver. É uma composição muito bonita com esse rastro de poeira aí deixado pelo exército, que não dá pra saber se está entrando ou saindo. Mas a imagem ficou muito bonita. A imagem aberta não pareceu tão imponente. Acredito que por conta do dourado, né, do texto, né, tenha dado um pouco de peso, né? E não só combinou, como deixou encorpado. Ficou muito legal. E na 14ª posição temos o livro que, traduzido do inglês, Sangue na Areia, de Bradley Beaulieu, de novo. Essa capa foi publicada em 2017, né? Uma capa bem legal.
que mostra dois astros, duas luas, né? E um navio navegando no que parece o deserto, né? Eu não estou louco. O tom de azul pode levar a confundir, mas esses veios na areia, né? Tá deixando bem claro que realmente é um deserto. Inclusive, as letras do título parecem muito algo como o Aladdin, o Simba. Então, algo que remete muito à Arábia e tal. De qualquer forma, a imagem como capa ou como ilustração inteira tá muito legal. E em 13º lugar temos O Navio Arcano, de Robin Hobb. É um livro que foi publicado aqui no Brasil, é muito bem falado, e diferente do livro e diferente da capa anterior, esse livro sim está no mar. E a forma que a Fúria do Mar foi desenhada, assim, é um tipo de imagem que daria para colocar fácil em um quadro, né? Porque essa composição da água e tal, ilustrada, tá muito realista. Em 12º lugar temos Crônicas de Espada e Feitiçaria, que é um livro aí feito em conjunto com alguns autores, incluindo George Martin e Rob Hobb, Scott Lynch, Elizabeth Beer e tem outros aí também. Esse livro foi o último editado por Gardner Dozois e temos o que eu achava que era uma serpente, né? E na verdade eu descobri com o pessoal do acervo do livro, né, que é um dragão. Como eu não vi a base e a parte de baixo dele, imaginei que fosse uma serpente gigante, né? Mas é um dragão. E a imagem é incrível por conta da sutileza dessa criatura aí se esgueirando aí entre os monumentos, né? E tem um coleguinha ali embaixo ali, que eu não sei se é amigo ou sei lá o que. De qualquer forma, a imagem está muito bela e eu não iria querer ser a dar de frente com essa criatura aí, porque a diferença de tamanho é absurda. Em 11º lugar, temos o livro que na tradução do francês seria algo como Coração da Guerra, A Espada da Verdade. No caso, é o livro 15, né? Então dá pra ver que a série é bem longa, né? E por coincidência foi publicado em 2015 também. O autor é o Terry Goodkind, americano. Essa capa é a capa francesa. E mais uma vez, na minha opinião, eu acho que os franceses estragaram a capa. Uma incrível e impecável imagem desperdiçadas por conta de um widescreen na capa do livro. Nesse caso, eu acho que os franceses deveriam aprender um pouquinho com as capas brasileiras aqui, né? A ilustração tá no mesmo nível, mas a composição do capista aí não tá tão genial não. Você percebe que a imagem é impecável. Dá uma olhada só na imagem inteira. Uma espécie de acampamento são vários soldados perfilados, né? E ao longo, atrás das montanhas, o pôr do sol, né? Ou nascer, não sei. Mas é uma imagem fantástica. Uma imagem fantástica que foi desperdiçada na capa. Mas como a capa barra ilustração, a ilustração tá com todo o peso aqui para que esteja, né, na 11ª colocação. Mais uma vez, o livro de um autor nacional. Era de se esperar, né? Porque faz parte da mesma sequência, feito pelo mesmo ilustrador. Dragões de Éter, Caçadores de Bruxas, de Rafael Dracon. Essa capa aqui também, publicada em 2010. Esse é o primeiro livro, né, da trilogia. Capa que foi refeita, né? Que a capa anterior eu achava horrível. E essa capa aqui tá muito mais legal. Eu, particularmente, gosto muito da cor azul, né? É bem perceptível, né? Então, assim, tudo que tende muito a ser azul, né? Meio roxo. A transição dessas cores, nesse caso, me chama muito mais atenção. Em 9º lugar, temos o livro que, na sua tradução literal, seria algo como A Guerra da Coroa. É o livro 1 e o subtítulo seria Fortaleza Dracones, né? O livro de Michael A. Stackpole. Esse livro foi publicado em 2009. A capa do livro é muito legal. Ela lembra muito capas de livros de RPG, que é algo que eu curto muito. Que criatura, é monstro atacando, é fogo, é guerra. E aquela coisa mais voltada para a ação. A imagem aberta é outra pegada. Você vê que ela é incrível, né? E dá um contraste, assim, do lado oposto, né? Que, embora embaixo tem uns barcos, né, acelerando e tal, mas o dragão atacando aqui o castelo, dragão por si só já chama atenção, né? Claro que não basta ser um dragão, mas aqui a composição da imagem aqui tá muito bacana. Tem a variação da capa, né? Tem uma espécie de círculo, né?
O meio acho que tá atrapalhando, né? Eu prefiro a capa que tá limpa. Em oitavo lugar temos Mistborn, um livro super falado, né? Eu preciso terminar essa série. E aqui é o primeiro livro, né? Da segunda era, A Liga da Lei, de Brandon Sanderson. Esse livro foi publicado em 2017. E é uma imagem assim que ela chama atenção, ela é meio esquisita, meio sombria. É uma coisa que instiga a leitura, né? Eu mesmo gosto muito desse clima. Mais uma vez aí o tom de azul, né? Cor azul dando forma fumaça, né? Olha o gás aí que tá na imagem. É uma imagem muito show. Em sétimo lugar temos Mistborn de novo, segunda era, agora o volume 2, uma nova coincidência. Eu acho a imagem anterior muito legal, porém essa imagem que dela saíram 2 livros, eu achei muito superior por conta da complexidade. Parece que tem um personagem, na imagem completa você vê que parece a cena do Matrix, né? Um monte de personagem tentando atingir apenas um. Na verdade tá uma guerra aqui, né? Tem um monte de gente batendo em um monte de gente. E inicialmente eu achava que era um personagem, de tão rápido que tava, que tinha se multiplicado na cena, né? Como se estivéssemos vendo em câmera lenta, né? Cada frame dele. A imagem inteira, dessa imagem inteira, saíram 2 livros, né? Então o primeiro livro não tem nada a ver com essa imagem, né? Então, embora desse para fazer três capas dessa imagem, né? Mas a primeira imagem é avulsa e essa imagem maior foi usada para 2 livros, né? Que é o 2 e o 3, que é o livro As Sombras de Si Mesmo e Os Braceletes da Perdição. Então, não vou contar capa 2 e capa 3, né, como eu já falei, né? Então, como é a ilustração, essas 2 capas, que é uma só, vão ficar aqui em sétimo lugar. Em sexto lugar temos A Serva do Império, um livro que foi publicado aqui no Brasil, né? De Raymond E. Feist e Jane Wurst. Esse livro foi publicado em 2015. Eu, particularmente, eu acho que estátuas, monumentos assim que remetam a estátuas, criam muita imponência, principalmente quando são gigantes e sobre pilastras em alto mar ou em lagos que seja. Nesse caso aqui, as estátuas parecem muito com aquelas do Senhor dos Anéis, né? Tem algo curioso aí nas ilustrações do Simonetti, é que eu encontrei 2 capas. A capa brasileira, né, com o nome de Raymond e da Jenny, mas eu também achei uma capa com a autora chamada Fiona McIntosh. Eu acredito que seja pseudônimos, né? Então uma variação apenas aí, não sei. Mas é a mesma imagem que foi usada para capa. Inclusive na brasileira, eu nunca mais vou deixar de ver isso. O elmo da estátua à esquerda foi cortado, né? Aquela parte de cima aí, para que o capista pudesse trabalhar e não atrapalhar, né, a composição inteira. Na imagem original, né, na capa francesa, é possível ver que as 2 imagens os 2 soldados são no mesmo estilo, né? A diferença é que um tá apontando uma espada para baixo e o outro uma lança para cima. Mas o elmo foi preservado porque o uniforme é o mesmo. Mas na brasileira foi cortado, né? Então a estátua ficou parecendo um Magneto com a espada na mão. É um tipo de imagem que eu deixaria impressa e colocaria na parede, assim, de tão bonita que é. Na quinta posição temos livros que em tradução literal seria algo como A Fúria dos Dragões. O livro publicado em 2009 e dá pra ver na imagem aí uma horda aí de trolls ou de goblins, não sei precisar muito bem. Mas é uma capa que lembra muito, muito uma capa de RPG, né? Desses livros de RPG. Então, como eu já falei, é um estilo que eu curto muito e eu acho que é muito chamativo. Na quarta posição, olha só quem reapareceu, o livro de George Martin, né? As Crônicas de Gelo e Fogo aqui em peso. É o livro A Dança dos Dragões de novo, porém é a capa antiga. Então a primeira capa eu acho legal e a segunda também, mas maiormente a primeira capa, né? Que quando você vê ela aberta, dá pra ver que é a Daenerys, né? Frente a frente com o Drogon, a cena que aconteceu na arena. A capa americana teve uma leve mudança, né? Então a diferença é que a imagem ficou um pouco mais aberta, né? Mas ainda assim é a cena na arena com o Drogon encarando a Daenerys. Inclusive é uma cena incrível, ilustrada e também durante
o acontecido também, né, na história e no filme. Na história e na série. A capa francesa foi feita do zero, baseada na capa brasileira, né? Então dá pra ver aí que teve pouca mudança, né? E em terceiro lugar temos o livro As Pedras Élficas de Shannara, né? No caso é o livro 2. Essa capa foi feita exclusivamente para uma edição limitada de apenas 1000 cópias que foram assinadas e numeradas. Então assim, é uma raridade. E essa edição foi publicada no começo de 2018. É uma capa que dá uma surra na capa brasileira, né? A capa brasileira lembra muito Percy Jackson. Nada contra, mas dá a impressão de que foge um pouco da ideia conceitual inicial. Claro que essa capa, mais uma vez falando, foi baseada na capa americana. Então tá espelhado, não tá na mesma. E em segundo lugar no pódio temos o livro de novo, de As Crônicas de Gelo e Fogo, A Fúria dos Reis, né? O livro 2, de George Martin. Essa capa que foi publicada em 2015, né? Essa cena aí é as entranhas de Pedra do Dragão, quando a Melisandre está mostrando para Stannis o futuro do reinado dele. Então, como toda a visão dela acontecia por meio de chamas, da mesma forma que aconteceu aí na imagem. Mas as entranhas de Pedra do Dragão aqui na ilustração estão muito mais da hora do que na série, né? Claro que fazer isso aí na série ia dar um mega trabalho, né? E um grande gasto aí no orçamento, né? E em primeiríssimo lugar temos o livro de Mistborn. Nesse caso aí é a primeira era aí de Mistborn, né? Porque tem a segunda, essa é a primeira trilogia. Essa é uma das imagens que eu vi que eu fiquei louco, que eu achei muito legal. Eu gosto dessa coisa de ataque aérea, como eu já falei várias vezes aqui no vídeo. E essa imagem mostra muito disso, né? Então, de uma única ilustração, a editora Leia fez 3 capas. Então, teoricamente, temos 3 capas em primeiro lugar, uma única ilustração. Na minha opinião, essa capa é merecidíssima ao primeiro lugar. Claro que muita gente vai discordar, logicamente, por conta do gosto pessoal. Isso muda muito qual vai ser o primeiro lugar, porque tem muita capa bonita, tem muita capa legal. Mas pro estilo de capa que eu curto, pra mim, esse é o primeiro lugar, desbancando aí algumas que remetem muito a monumentos, ou a guerreiros, ou a cenários, né, mesmo, né? Mas essa capa mistura a complexidade de uma cena com ação, uma cena bem feita, uma única ilustração que viraram 3, né? Eu acho muito legal essa coisa de complementação, uma capa complementa a outra. Pra mim, essa é a melhor capa do Simonetti. Com certeza deve ter passado muita coisa, porque o Simonetti, ele disse que não tem um banco de dados, não tem uma lista das capas que ele fez, das ilustrações. Com certeza pode ter passado alguma que eu não tenha visto. Mas qual é a sua lista? Qual é o seu top 10? Coloca aí nos comentários aí e a gente discorre sobre isso. E é isso aí. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Isso vai ajudar muito o canal, motiva a gente a continuar produzindo os materiais. Deu muito trabalho, foi muito complexo de fazer, mas saiu. Conseguimos. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou!